Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é português, certo? E o nosso português hoje nós vamos trabalhar produção de texto. Vamos aprender como produzir um texto, certo? Eu coloquei algumas explicações na lousa e vou falar para vocês os tópicos, né? Os tópicos de uma produção de texto, tá? Vamos lá. Tem aqui, ó, produção de texto. Produção de texto é você produzir um texto, né? Ou através de gravuras, ou através sua imaginação, dos seus pensamentos, das suas ideias. E sempre no texto tem que ter os tópicos principais para a produção de um texto. O título, sempre, todo texto, aliás, tem que ter o título. Você tem que dar um título a esse texto, de acordo com o que você for falar. Você tem que dar um título. Os personagens. Um texto, você tem que criar com personagens, certo? Você tem que dar nome a personagens que vão participar desse texto, que vão fazer parte desse texto. O lugar onde acontece. Onde é que vai acontecer essa história, né? Esse texto que você vai escrever é uma história. Onde é que vai acontecer? Né? Qual lugar que vai acontecer essa história? E problema. O problema aqui é, no caso, você vai escrever uma história, vai falar sobre algo, aí acontece alguma coisa, certo? Ou boa ou má. Aí você vai escrever o que foi que aconteceu e como foi solucionado e como foi realizado, né, esse acontecimento, certo? E também não pode esquecer. Não esquecer no texto. Todo texto tem que ter parágrafos. Parágrafo é o espacinho que você deixa. Você vai escrever o texto, você deixa o espacinho, certo? Para iniciar o parágrafo. Escrever sempre, iniciar sempre, né, o texto e as frases que você for escrever, principalmente os parágrafos, iniciar sempre com letra maiúscula. Assim que começar, letra maiúscula. O título também tem que iniciar com letra maiúscula. E todo o texto tem que ter pontuação. As pontuações corretas, né? Tem que fazer a pontuação do texto. E no nosso texto também tem que ter início, meio e fim, certo? Vocês têm que iniciar o texto, tem que fazer o desenvolvimento, que é o meio, né? A parte do texto, e o final do texto, certo? Eu vou até dar alguns inícios de textos para vocês. Vocês podem iniciar o texto de várias formas, certo? Pode começar a escrever esse texto. Você deu o título, o texto, escolheu os personagens, aí você pode iniciar, né? Ou eu vou citar alguns aqui, algumas formas que você pode iniciar esse texto. Você pode iniciar, era uma vez, né? Você pode começar, era uma vez, aí continuar a história. Ou certo dia, ou um dia, numa manhã, certa noite, se for à noite, um belo dia, ou numa festa,
certo? Vocês é que vão escolher a melhor forma de iniciar esse texto. E tem que se iniciar também de acordo com o que você está escrevendo, né? Se for um passeio, né? Pode iniciar um certo dia, né? E também o meio, como é que você pode continuar? Você inicia o texto, aí lá pelo meio você quer escrever mais, continuar o texto, né? Escrever mais alguma coisa. Aí você pode continuar assim. Então, aí continua. De repente, né? Se tiver acontecido alguma coisa. Quando, em seguida, nesse momento, a partir daí e depois de. Aqui são algumas formas que você pode continuar. Quer dizer, o início do texto vai ser um parágrafo. O meio do texto vai ser outro parágrafo. E o final do texto também vai ser outro parágrafo. E no final do texto, você pode finalizar esse texto. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim e nesse caso. Vocês é que vão escolher, certo? A maneira melhor de iniciar, de escrever o desenvolvimento, que é o meio do texto, e o final do texto, certo? Mas nunca esquecer, toda produção de texto tem que ter título, personagem, o lugar onde está acontecendo a história e o problema, quer dizer, o que foi que ocorreu nessa história e como foi solucionado, né? E não esquecer também, todo texto tem parágrafos, letra maiúscula no início, né, dos parágrafos e a pontuação. Temos que escrever o texto com as pontuações, certo? E também eu vou mandar para vocês 2 páginas do livro com atividade sobre tio. Colocar o tio nas palavras. Já enviei um vídeo sobre esse conteúdo e já mandei uma atividade, mas eu vou mandar outra, mas agora do livro. E para quem não tem um livro, certo? Eu vou enviar uma folha com atividade sobre o tio, colocar o tio nas palavras. E para a produção de texto, para a produção que vocês vão escrever o texto, eu vou enviar a atividade, certo, de produção de texto e vou colocar lá no WhatsApp. Vocês vão escrever no caderno de português, quer dizer, vocês vão produzir o texto, certo, de vocês no caderno de vocês. Vou mandar 2 tipos de produção de texto, certo? Uma vai ser para os meninos, certo? Que tem até a figurinha do menino. E outra para as meninas, que tem a figurinha das meninas. Por que eu vou mandar dessa forma? Porque vocês vão fazer o texto de acordo com cada personagem, cada pessoa, certo? E lá vocês vão ver. Lá explica bem direitinho como é que você vai escrever esse texto. E quem não quiser fazer de acordo com esse que eu enviar, pode fazer da sua imaginação, certo? Pode inventar uma história da sua imaginação e escrever. Não será necessário também fazer de acordo com o que eu enviar. Você pode pegar
querer escrever sobre um passeio que você foi, sobre como é que tá sendo, né, a sua vida agora nessa época de pandemia, você em casa, com seus pais, seus familiares. Você também pode querer escrever sobre uma viagem, certo? Você pode querer escrever sobre um amigo, sobre sua família. Aí você vai decidir sobre o que você vai escrever, certo? Vou enviar essa folha, né, lá destacando, mas vocês podem fazer também da sua imaginação, da maneira que vocês acharem melhor. Façam no caderno de português o texto. Quero no mínimo de 15 a 20 linhas, certo? Bem caprichado, letra bem legível. E façam bem direitinho de acordo com o que está sendo pedido, para ficar um texto coerente e correto, certo? E a atividade também do livro que eu vou enviar. Espero que vocês tenham uma boa imaginação, façam lindas histórias, escrevam lindos textos e continuem se cuidando e aproveitando, né? Aproveitando essas atividades que eu estou mandando, resolvendo. E também não esqueçam de dar o título do texto, porque é através do título do texto que vocês vão desenvolver a história. Até a próxima aula. Continuem se cuidando, certo? E estudando. Fiquem bem. Beijos.